A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24ED. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que trouxe cada um de vocês aqui para conhecer a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, para nos orientar da melhor forma e melhor maneira. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário, e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós temos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for, que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco, em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @avivamento24ED, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24, capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24ED, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24ED. E diga qual número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta e espalha o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro, e não pedindo, mas sim oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar, com base na Bíblia Sagrada, de que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês
de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrar no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito, ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículo 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus e muita atenção. Todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração, todos os dias, acompanha a GPRI das nossas lives nos finais de semana. Por das 5 lives da semana, é sorteado quais delas serão transmitidas novamente, no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre de nossa live. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. E para vocês estarem aumentando mais e mais a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E aqui na nossa igreja virtual você vai ouvir muita palavra, muita fé e muita obra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus para nos orientar da melhor forma e melhor maneira, porque somos apenas um canal, um instrumento para o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus estar nos orientando. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Abençoados, agora eu estarei apresentando para vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo. Diz assim a mensagem do nosso sacerdote. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100
vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agora vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento 24AD. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso e ao Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é vida, é viva, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço, já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agora peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito no livro de João, capítulo 4, nos versículos 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. E para você continuar recebendo orações após o término dessa nossa live, não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Saiu a oração de número 5. Oração de número 5 diz assim: Senhor Deus, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, eu peço que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo, e chega a tua santa paz. Essas palavras, todas elas vão se cumprir em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Escolha aí o seu número de rebanho, de 1 a 24, para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E através desse número de rebanho, você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Então, permita o Espírito Santo de verdade estar falando ao seu coração. E hoje vamos dar início pelo rebanho de número par, mas você faz parte do rebanho de número ímpar, também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então, escolha aí o seu número de 1 a 24. Vamos aqui ao sorteio. Se você escolheu número 20, rebanho de número 20 e rebanho de número 19, vão estarem aqui meditando no livro de rebanho de número 20 e rebanho de número 19, vão meditar no livro de Joel, com 3 capítulos. Livro de Joel, com 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de Joel para os rebanhos de número 20
e rebanho de número 19 estarem meditando. Joel, capítulo 3. Vamos aqui no livro de Joel, capítulo 3. Capítulo 3 do livro de Joel contém 21 versículos. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, eu estarei lendo somente 3 versículos. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar para a sua presença, a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade, para junto de vocês, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Capítulo 3 contém 21 versículos, que diz assim: bênçãos sobre o povo de Deus. Nos versículos 18, 19 e 20 diz assim: e há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto, os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se fará uma assolação, e Edom se fará um deserto assolado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. 10, par e 9, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Judas, com apenas um capítulo. Livro de Judas, com apenas um capítulo. Vamos aqui no livro de Judas, com apenas um capítulo, que contém 25 versículos, que diz assim: fala sobre advertências e conselhos. Nos versículos 19, 20 e 21. Diz assim: estes são os que causam divisões, os sensuais, que não têm o Espírito, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. 8, par e 7, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Salmos, 150 capítulos. No livro de Salmos, com 150 capítulos. Aqui no livro de Salmos, capítulo 15. Salmos, capítulo 15, para os rebanhos de número 8 e rebanho de número 7 estarem meditando. Salmos, capítulo 15. Vamos aqui em Salmos, capítulo 15. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Salmos, capítulo 15, contém 5 versículos, que fala sobre o verdadeiro cidadão dos céus. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: aquele que anda sinceramente pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Aquele que não murmura com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Aquele cujos olhos despreza o que é vil, mas honra aos que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu, e contudo não muda. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. 18, par e 17, ímpar. Vão meditarem aqui no livro de Gálatas, 6 capítulos. Livro de Gálatas, com 6 capítulos.
Vamos aqui no livro de Gálatas, com 6 capítulos. Gálatas, capítulo 4, para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 estarem meditando. Capítulo 4 do livro de Gálatas contém 31 versículos, que diz assim: a preocupação do apóstolo Paulo com os Gálatas, nos versículos 8, 9 e 10. Diz assim: mas quando não conheceis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses, mas agora conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esse rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Guardais dias, meses, tempos e anos, receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. 12, par e 11, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Livro de Provérbios, com 31 capítulos. Provérbios, com 31 capítulos. Vamos aqui, Provérbios, capítulo 31. Provérbios, capítulo 31, para os rebanhos de número 12 e rebanho de número 11 estarem meditando. Provérbios 31 contém 31 versículos, que diz assim, fala sobre a mulher virtuosa, nos versículos 15, 16 e 17. Val, levanta-te mesmo à noite, para dar de comer aos da casa, e distribuir a tarefa das servas. Zaim, avalia uma propriedade e adquire-a, planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Et, veste os seus ombros de força e fortalece os seus braços. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2 e rebanho de número 1 vão estarem aqui meditando no livro de Segunda Pedro, 3 capítulos. Livro de 2 Pedro, com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de 2 Pedro, com 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de 2 Pedro, para os rebanhos de número 2 e rebanho de número 1 estarem meditando. Capítulo 3 do livro de 2 Pedro contém 18 versículos, que fala sobre a segunda vinda do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Nos versículos 7, 8 e 9 diz assim: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouros e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender-se. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, agora eu estarei apresentando uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhe as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Diz assim a mensagem da filha do nosso sacerdote. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber,
dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agora vamos aqui a um novo desafio sobre a política que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando para todos vocês, que diz assim a mensagem. Muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. 1. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus Todo-Poderoso pode não votar em um político, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. 3. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 4. Prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus Todo-Poderoso que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9:31 e receba 200 milhões de reais. 5. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais em dinheiro. 6. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que é permitido quem crer no Senhor Jesus não pagar um imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus ou Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais em dinheiro. 7. Prove para nós com base na Bíblia Sagrada que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro, nem da autoridade do político, e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo
de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração. Oração de número 11. Oração de número 11. E para você continuar recebendo orações após o término dessa nossa live, não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. A oração de número 11 diz assim: Senhor Deus, haja paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo, com o poder dessa palavra que está sendo enviada para essa vida, para essa casa, para esse local de trabalho e para esse veículo. Sai agora através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos ser livres, limpos e purificados através dessa palavra que é vida, é viva, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24ed. É o que eu peço, já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, eu estou lendo somente 3 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e levar para a sua presença a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade para junto de vocês, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. E nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui agora, escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24. Vamos dar continuidade aqui no sorteio. 2 rebanhos, 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Assim como está escrito no livro de João, capítulo 4, nos versículos 21 a 26, que nosso Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Saiu agora o rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. 22, par, e 21, ímpar, vão estarem aqui meditando no livro de Colossenses, 4 capítulos. Livro de Colossenses com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Colossenses com 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Colossenses para os rebanhos de número 22 e rebanhos de número 21 estarem meditando. No capítulo 4 do livro de Colossenses contém 18 versículos, que diz assim: o apóstolo Paulo dando outras instruções para os seus discípulos. Diz assim nos versículos 1, 2 e 3. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes o Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graça, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. 16, par, e 15, ímpar. Vão meditarem aqui no livro de Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos, com 16 capítulos. Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13, para os rebanhos de número 16 e rebanho de número 15 estarem meditando. Marcos, capítulo 13, contém 37 versículos, que diz assim: o preparo para a segunda vinda. Nos versículos 32, 33 e 34 diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai,
porque não sabeis quando chegará o tempo. E como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. 6, par e 5, ímpar. Vão estarem aqui meditando no livro de Filipenses, com 4 capítulos. Livro de Filipenses, com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, para os rebanhos de número 6 e rebanho de número 5 estarem meditando. Filipenses, capítulo 4, contém 23 versículos, que diz assim, o apóstolo Paulo, dando conselhos gerais para todos os seus discípulos. Vários conselhos, que diz assim, nos versículos 6, 7 e 8, diz assim, não estejas inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebestes, ouviste e viste, em mim isso fazei, e o Deus de paz seja convosco. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. 4, par e 3, ímpar, vão estarem aqui meditando no livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Malaquias com 4 capítulos. Capítulo 3 do livro de Malaquias. Para os rebanhos de número 4 e rebanho de número 3 estarem meditando. No capítulo 3 contém 18 versículos, que diz assim, roubando a Deus. Nos versículos 7, 8 e 9 diz assim, desde os dias de vossos pais os desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu vos tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoados, porque a mim me roubas, sim, toda esta nação. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e 13, ímpar. 14, par, e 13, ímpar, vão estarem aqui meditando no livro de livro de Naum, 3 capítulos. Naum, com 3 capítulos. Livro de Naum, com 3 capítulos. Naum, capítulo 2. Naum, capítulo 2, para os rebanhos de número 14 e rebanho de número 13 estarem meditando. No capítulo 2 do livro de Naum, contém 13 versículos, que diz assim, o exército do Senhor contra Nínive, nos versículos 11, 12 e 13, diz assim, onde está agora o covil dos leões e pastagem dos leãozinhos, onde passeava o leão velho e o filhote do leão, sem haver ninguém que os espantasse. O leão arrebatava o que bastava para os seus filhotes,
estrangulava a presa para as suas leoas, enchia de presas as suas cavernas e os seus covis de rapina. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei na fumaça os teus carros, a espada devorará os teus leãozinhos, arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus mensageiros. Glória ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. 24 par e 23 ímpar vão estarem aqui meditando no livro de Daniel, 12 capítulos. Livro de Daniel com 12 capítulos. Vamos aqui no livro de Daniel com 12 capítulos. Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8, para o rebanho de número 24 e rebanho de número 23 estarem meditando. Daniel, capítulo 8, contém 27 versículos, que diz assim: Gabriel interpreta a visão, nos versículos 15, 16 e 17. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a esta visão. E veio perto de onde eu estava. Então, vindo ele, me amedrontei, e caí sobre meu rosto, mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. Glórias ao nosso Senhor Deus, abençoados. Agora eu estarei apresentando para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Diz assim a mensagem. Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção. Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2, diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10, Marcos 12, versículos 28 a 34, foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9, Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você.
Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agora eu estarei dando um recado que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando para todos vocês, que diz assim um recado. Muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região, de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridades em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus ou Cristo afirmou em Lucas 6,38, diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. E para você continuar recebendo orações após o término dessa nossa live, não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Saiba a oração de número 9. Oração de número 9 diz assim: glórias ao nosso Senhor Deus. Senhor Deus, haja o poder dessa palavra que está sendo enviada agora, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, para todo aquele que estiver debaixo de opressão. Sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho, sai desse veículo, e toda palavra irá se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Agora peço a vocês que escolham aí um número de 1 a 24. Façam a sua pergunta aí mentalmente, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade possa estar falando ao seu coração, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade para nos orientar da melhor forma, da melhor maneira. Porque somos apenas um canal, um instrumento para o Espírito Santo de verdade se fazer aqui presente para poder estar te enviando um livro
é um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Saiu agora o livro de Deuteronômio com 34 capítulos. Deuteronômio com 34 capítulos. Vamos aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio, capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 7. Contém 26 versículos, que diz assim: o perigo da associação com os pagãos. Nos versículos 1, 2 e 3. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, ao qual vais para prosseguir, possuir e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir totalmente, as destruirás. Não farás com elas alianças, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. 1 Reis com 22 capítulos. Vamos aqui, 1 Reis com 22 capítulos. Capítulo 6 do livro de 1 Reis. No capítulo 6 do livro de 1 Reis, contém 38 versículos, que fala assim: a edificação do templo, nos versículos 2, 3 e 5. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 côvados de largura e 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura diante da casa. E edificou câmaras junto ao muro da casa, contra as paredes da casa em redor, tanto do templo como do oráculo. Assim lhe fez câmaras laterais em redor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Números, 36 capítulos. Números com 36 capítulos. Capítulo 4 do livro de Números. No capítulo 4 do livro de Números, contém 49 versículos, que diz assim: os deveres dos levitas, nos versículos 2, 3 e 4. Fazei a soma dos filhos de Coate, dentre os filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50 anos, será todo aquele que entrar neste exército, para fazer o trabalho na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate, na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 João, 5 capítulos. 1 João com 5 capítulos. Vamos aqui no livro de 1 João com 5 capítulos. Capítulo 3 do livro de 1 João. Capítulo 3 do livro de 1 João contém 24 versículos, que diz assim: a busca do amor fraternal. Nos versículos 11, 12 e 13 diz assim:
Porque esta é a anunciação que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis, se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama a seu irmão, permanece na morte. Glórias ao nosso Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Lucas, 24 capítulos. Lucas com 24 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Em Lucas capítulo 24, que contém 53 versículos, que diz assim: o Senhor Jesus aparece aos seus discípulos, nos versículos 36, 37 e 38. E falando eles estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles, e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne, nem ossos como verdes que eu tenho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro, perdão. Escolha aí o seu número de 1 a 24, façam a sua pergunta mentalmente, que daqui a pouquinho você vai estar recebendo um livro, é um capítulo das Escrituras Sagradas, enviado pelo Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Saiu o livro de 1 Crônicas com 29 capítulos. 1 Crônicas com 29 capítulos. Capítulo 5 do livro de 1 Crônicas. No capítulo 5 do livro de 1 Crônicas, contém 26 versículos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Fala sobre a genealogia da tribo de Ruben. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanara a casa de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe, porém a primogenitura foi de José. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel: Enoque, Palu, Ezeron e Carmim, os filhos de Joel; Semaías, seu filho; Gog, seu filho; Simei, seu filho. Glórias ao nosso Senhor Deus. E vamos aqui a mais uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando para todos vocês. Glórias ao nosso Senhor Deus. Estarei apresentando a denúncia de número 50, que diz assim: muita atenção nessa proposta de 120 milhões de reais em dinheiro que nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros estão oferecendo com base em nossas mais de 100 denúncias, que o prêmio somado ultrapassa os 730 milhões de reais. Nossa proposta é para quem for examinado por nós mediante 12 de nossas mais de 100 denúncias que estamos apresentando há mais de 3 anos, em mais de 2 anos, em todas as redes sociais, através de diversos canais. Essas 12 serão sorteadas dentre as mais de 100, e se suas atitudes e atividades não forem condenadas em nenhuma única dessas 12 denúncias sorteadas para você, você vai receber o prêmio de 120 milhões de reais em dinheiro. A proposta é de 120 milhões de reais, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem número 11 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos.
pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. E para você continuar recebendo orações após o término dessa nossa live, não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Saiu a oração de número 4. Oração de número 4 diz assim: Senhor Deus, nosso Pai amado, eu peço em nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que possa transbordar a sua paz, a sua graça e a sua alegria nessas vidas através dessa live da tua igreja virtual, @avivamento24ed, e que através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, possa nos libertar desses espíritos de depressão, de tormento e de ansiedade. Caia por terra e prevaleça o Espírito Santo de verdade em nossas vidas. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Não deixe de mentalizarem aí o seu número de 1 a 24. Façam aí a sua pergunta mentalmente, que daqui a pouquinho você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu agora o livro de Obadias com apenas um capítulo. Obadias com apenas um capítulo, que contém 21 versículos, que fala sobre a destruição de Edom, nos versículos 2, 3, 4. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como que habitas nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Se te elevares como águias e puseres o seu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Tiago, 5 capítulos. Tiago, com 5 capítulos. Capítulo 5 do livro de Tiago. Tiago, capítulo 5, contém 20 versículos, que diz assim: devemos cultivar a paciência, nos versículos 7, 8 e 9. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo as aflições e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Cantares, 8 capítulos. Cantares, 8 capítulos. Livro dos Apaixonados. Vamos aqui no livro de Cantares. Capítulo 3 do livro de Cantares. No capítulo 3 do livro de Cantares contém 11 versículos, que diz assim nos versículos 1, 2 e 3. De noite em minha cama busquei aquele a quem ama minha alma, busquei-o, não achei. Eu disse: levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade. Pelas ruas e pelas praças buscarei aquele a quem ama minha alma. Busquei-o, não achei. Acharam-me os guardas que rodavam pela cidade. Eu lhes perguntei: vistes aquele a quem ama a minha alma? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. 2 Reis, com 25 capítulos. Livro de 2 Reis, com 25 capítulos. Vamos aqui no livro de 2 Reis, capítulo 21. 2 Reis,
capítulo 21, que contém 26 versículos, que diz assim, fala sobre o reinado de Amon em Judá, nos versículos 20, 21 e 22. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés seu pai, porque andou em todo o caminho em que andara seu pai, serviu os ídolos aos quais seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Assim deixou o Senhor Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. E os servos de Amon conspiraram contra ele, e mataram o rei em sua casa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao penúltimo livro a ser sorteado. Livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. 2 Crônicas com 36 capítulos. Vamos aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 33. 2 Crônicas, capítulo 33. Contém 25 versículos, que fala assim: o cativeiro, a oração e a morte de Manassés. Nos versículos 12, 13 e 14. Então ele, angustiado, orou fervorosamente ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele orou e Deus se aplacou para com ele. Ouviu a sua súplica e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. E depois disso edificou a muralha externa na casa de Davi, desde o ocidente do vale de Gion, na entrada da porta do peixe, até ao redor de Ofel. E a levantou muito altar. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortificadas de Judá. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Mentalizem aí o seu número de 1 a 24. Façam a sua pergunta mentalmente, que daqui a pouquinho você vai estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Sai o livro de Tito com 3 capítulos. Tito com 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de Tito. No capítulo 2 do livro de Tito contém 15 versículos, que diz assim: instruções para o ministério de Tito. Nos versículos 3, 4 e 5. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Perdão. A serem moderadas, cartas, boas donas de casas, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados, em tudo te dar, por exemplo, de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, números, tempo, quantidade e matemática, eu li apenas somente 3 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e levar para a sua presença a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade para junto de vocês, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem. Para agora, o Espírito Santo de verdade está te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Vamos aqui ao sorteio. Escolha aí o seu número de 1 a 24. Se você escolher o número 14, vai meditar no livro de Joel, capítulo 3. Número 1, Judas, capítulo 1. Número 12, Salmos, capítulo 15. Número 24, Isaías, capítulo 4. Gálatas, capítulo 4. Se você escolher o número 24. Se você escolher o número 3,
Provérbios capítulo 31. Número 16, 2 Pedro capítulo 3. Número 7, Colossenses capítulo 4. Número 17, Marcos capítulo 13. Número 9, Filipenses capítulo 4. Número 6, Malaquias capítulo 3. Número 15, Naum capítulo 2. Número 2, Daniel capítulo 8. Número 23, Deuteronômio capítulo 7. Número 22, 1 Reis capítulo 6. Número 13, Números capítulo 4. Número 8, 1 João capítulo 3. Número 21, Lucas capítulo 24. Número 11, 1 Crônicas capítulo 5. Número 19, Obadias capítulo 1. Número 18, Tiago capítulo 5. Número 20, Cantares capítulo 3. Número 10, 2 Reis capítulo 21. Número 4, 2 Crônicas capítulo 33. Número 5, Tito capítulo 2. Glórias a nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E muita atenção, você que quer reconhecer ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito, declare aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu, diga seu nome, confesse e reconheça o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito. E assim, em minha vida... E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30. Faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e seu fardo que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, e o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde você estiver. Agora vamos aqui para nossas finalizações, que diz assim. Muita atenção nos benefícios e a importância em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando. E principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir de 16 horas e 33 minutos, na @AIG 1318 37300, e até às 1 hora e 40 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. E receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 ao 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida. E ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim, todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link, o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias a apresentar nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos,
pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, investir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé, espiritual, religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros, e assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, nessa live, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que trouxe cada um de vocês aqui para conhecer a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, e para vocês estarem aumentando mais e mais a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E aqui nessa nossa igreja virtual, você vai ouvir muita palavra, muita fé e muita obra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E em Colossenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo, mesmo que não estejamos fisicamente junto com vocês, mas estamos todos juntos em um só espírito, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E eu aguardo vocês na nossa próxima live. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo. Amém.